Mês de agosto será crucial para o Flamengo para suas pretensões a título em 2024. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, na humildade, começou a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos ainda? Se inscrevam, isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. E vocês que não nos seguem nas outras plataformas, passem a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos. Tudo isso para vocês é de graça e vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. PQD, já me inscrevi, já dei o like, já estou seguindo, já estou inscrito, mas eu quero ajudar de outra forma. Se você quiser ajudar de maneira financeira, o Pix está aqui embaixo na descrição. Valeu? Fico muito agradecido a todos que têm colaborado aí na manutenção da página. Isso é muito importante para nós que estamos começando agora. Quando tivermos lá com 100 mil seguidores, 150, não é tão necessário assim, mas nesse início ajuda bastante, né? Então, Flamengo faz o último treino hoje antes do jogo contra o Criciúma. Criciúma. Ontem eu falei errado, falei o nome do time errado, mas botei na descrição ali, na legenda, o nome certo, né? Então, vamos lá, ó. Tite define time titular do Flamengo para o jogo contra o Criciúma em treino desta sexta-feira, né? Então, o Tite comandará o último treino do elenco rubro-negro antes do jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco treina a partir das 9h30 da manhã, né? Desse modo, lá no CT1 do Urubu, as atividades irão servir para Tite definir os 11 titulares para o jogo contra o Criciúma. Na sequência, a delegação rubro-negra embarca para o Distrito Federal, local da partida. Treina hoje, 9h30 da manhã, meio-dia, almoçam, aí depois vão para o aeroporto, o embarque, se eu não me engano, é às 17 horas, a chegada prevista lá em Brasília é às 18h50, né? Então, galera, fiquem atentos aí para a chegada do Mengão em Brasília. Já sei que vai ter aquela recepção linda, como sempre, que a torcida rubro-negra está espalhada em todo o território nacional e internacional também, né? Para o jogo contra o Criciúma, o Flamengo terá 2 desfalques. Isso porque Alan, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Bruno Henrique aí que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Gente, eu estava lendo os comentários aí, estava falando que Alan em campo é reforço para o adversário e Alan suspenso ou lesionado é reforço para o Flamengo, que a ausência dele não faz falta nenhuma, né? Então, no entanto, aí Tite terá à disposição Nicolas de la Cruz, Guilherme Varela, Matias Vinha, e retornaram aí da Copa América, né? Inclusive, 2 desses uruguaios devem ser titular para o jogo contra o Criciúma. Vou trazer aqui para vocês a provável escalação, lembrando que a escalação oficial do Flamengo sai 1 hora antes da partida. O jogo amanhã às 16 horas, então às 15 horas estará disponível a escalação oficial, né? Mas o Tite ontem, no treino que ele comandou lá no CT1 do Urubu, ele esboçou mais ou menos o time que deve ir a campo. Aqui, ó, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz, que tomou de vez a vaga de Léo Pereira, que estava vindo tão bem o Carolino. Ayrton Lucas, né? Muitos contavam aí que o Matias Vinha que iria jogar na lateral esquerda, mas Tite manteve Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz e Jorginho de Arrascaeta. Gerson, Everton Cebolinha e Pedro no ataque, né? Bom, o Flamengo tem aí a ausência de Bruno Henrique, que para mim é uma ausência que faz muita falta, e tem também a ausência de Alan, que para muitos não faz falta e para mim também não. Mas para o elenco rubro-negro, com certeza, numa necessidade, faz falta sim. Mas o Criciúma também vem com um desfalque. O meia-campista Mateuzinho, que não é o nosso Mateuzinho que foi lá para o Corinthians, né? É desfalque confirmado no Criciúma para o jogo contra o Mengão. O atleta se lesionou no duelo contra o Corinthians na última terça-feira e, sem se recuperar a tempo, está fora da lista de relacionados do time catarinense, né? Flamengo tem 2
enquanto isso o Criciúma tem um desfalque, né? Jogo importantíssimo, o Flamengo tem que conquistar esses 3 pontos para não se distanciar muito aí do Botafogo, que está com 36 pontos. O Flamengo ganhando vai para 34, diminui a diferença para 2. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que é o jogo que foi adiado do Internacional. O Flamengo terá uma sequência de jogos aí muito importante, inclusive terá jogos de 6 pontos, né? Em breve. Vou trazer isso daqui a pouco, né? Vamos lá. O Flamengo entrará em uma sequência de jogos cruciais para os rumos da temporada, aquilo que eu falei no início. Com definição do adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras, a equipe de Tite agora sabe quais são todas as equipes que vai enfrentar na sequência definidora para 2024. O Flamengo, aliás, terá 7 jogos pelas 3 principais competições, todas contra adversários que podem complicar a sua vida. O Flamengo vai disputar 2 partidas das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, né? Vou trazer aqui a sequência daqui a pouco, e da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Flamengo ainda terá 3 duelos no Campeonato Brasileiro no período contra o São Paulo, fora de casa, e mais uma vez contra o Palmeiras, que será aqui no Maracanã. E ainda enfrenta o Botafogo em um clássico de 6 pontos. Ou seja, agosto será um mês que o Flamengo vai decidir a sua vida nessas 3 competições. Pela Libertadores, o Flamengo, aliás, pode ter as partidas menos complicadas da sequência decisiva. Entretanto, o fator da altitude de 3.800 metros em La Paz tem um grande peso no confronto contra o Bolívar. Sabemos que a altitude é um complicador. Vamos lá. O jogo é o seguinte: Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil, dia 31 de julho. Pode ser no dia 31 ou no dia 1º de agosto, tá? Ainda não tem decidido aí se realmente será no final do mês ou no início de agosto. No dia 3, o Flamengo vai a São Paulo jogar contra o São Paulo pelo Brasileirão no dia 3 de agosto. Já no dia 7 de agosto, Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil, lá no Palestra Itália. Ou seja, o Flamengo tem que fazer um bom resultado aqui dentro do Maracanã, no jogo de ida, né? Para lá na volta jogar mais tranquilo. Jogar mais tranquilo, entre aspas. É decisão. Oitava de final, perdeu, acabou. Ou seja, se o Flamengo tem a pretensão de chegar à final da Copa do Brasil, tem que passar pelo Palmeiras, que é um grande adversário nos últimos 8 anos. Nos últimos 8 anos, Flamengo e Palmeiras têm figurado aí no cenário nacional como as 2 melhores equipes do Brasil, né? Então, seguindo aqui, no dia 11 de agosto, Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. Esse jogo será aqui no Maracanã. Primeiro jogo teve um empate lá no Allianz Porco, 0-0. Um jogo medonho, as 2 equipes, o Flamengo foi até um pouco melhor, mas as 2 equipes assim, respeitando muito a outra. Não foi um jogo agressivo, não vimos nenhuma das 2 equipes partindo para cima com gana de vencer. Foi um jogo muito equilibrado, né? Então, seguindo aqui, dia 15 de agosto, um dia após o meu aniversário, Flamengo e Bolívar, aqui no Maracanã. O Flamengo tem que fazer um bom resultado, tem que golear para lá na altitude, no dia 22 de agosto, na altitude de 3.800, e tranquilo, porque a altitude é complicada, a altitude atrapalha, a altitude faz toda uma diferença, né? Aí voltando aqui na sequência, no dia 18 de agosto, Flamengo e Botafogo, lá no Engenhão. O Flamengo perdeu o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro para o Botafogo, no Maracanã. E agora tem a obrigação de ganhar. Nesses jogos aqui, pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Flamengo perder para o Palmeiras, meu querido, vai complicar para o Campeonato Brasileiro. Aí na sequência, se ele perder para o Botafogo, aí vai complicar mais ainda. Que são os 3 times que estão lutando aí pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Então, esse mês de agosto será um mês determinante para o Flamengo aí, com essas 3 competições, né? Agora o jogo aqui entre Flamengo e Palmeiras, né, no dia 11 ainda não está certo se o jogo, dia 11 não, pela Copa do Brasil no dia 7, não está confirmado no dia 7/8. Pode ser entre o dia 7 ou dia 8 de agosto. Ainda a CBF ainda não definiu esses jogos, qual será
quais serão as datas realmente, né? Diante disso, o Flamengo, afinal, terá o mês de agosto definidor para a temporada, para tentar manter o nível durante a temporada. A diretoria do Flamengo, inclusive, vem movimentando no mercado para dar mais opções ao técnico. Movimentando, Claudinho, já vimos que o Zenit não quer liberar, Marco Antônio, a Lazio não quer liberar, o West Ham não quer liberar, Lucas Paquetá. O Flamengo já era para estar focando em outros jogadores, terá uma sequência importantíssima de jogos. É o mês de agosto que vai decidir se o Flamengo vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão da Copa do Brasil, vai ser campeão da Libertadores, ou pelo menos chegar nas quartas de finais da Copa do Brasil e da Libertadores da América. E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, está criticando a torcida porque a torcida está cobrando reforços. É um direito nosso de cobrar. Então, falando sobre Flamengo e Palmeiras, Flamengo tem 7 jogos de invencibilidade contra o Palmeiras lá no Allianz Porco. O Flamengo aí tem um fator positivo para se apegar, afinal o Flamengo acumula 7 jogos sem perder na casa do time paulista. A última derrota do Flamengo no Allianz Porco foi em 2017, quando o Palmeiras ganhou por 2-0 na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, nos 7 confrontos disputados no Allianz Porco, o Flamengo venceu 2 e os outros 5 terminaram em empate. Ou seja, o retrospecto não é tão ruim assim. O Flamengo ganhando aqui pela Copa do Brasil, empatando lá, tá ótimo. Tá ótimo. Então, mudando aqui de assunto, como eu falei de Claudinho, das reclamações, Flamengo se movimentando no mercado, ó. O Zenit escreveu Claudinho em torneio durante negociação com o Flamengo. Após recuar nas conversas, a equipe escreveu o meia brasileiro na lista do campeonato russo, que começa nesse final de semana, inclusive jogam sábado. De acordo com o site russo Championat, Claudinho está entre os nomes relacionados pelo Zenit para a disputa do campeonato russo desta temporada, apesar de o jogador já ter comunicado o desejo de deixar a equipe. Os russos não deram ouvidos e escreveram o meia brasileiro na competição. Cara, o Zenit detém o contrato do jogador, detém os direitos econômicos e federativos do jogador, então tem que prevalecer. Mesmo com a vontade do jogador sair, mas o contrato é que vale. Infelizmente, o que está escrito é o que vale. Eu aprendi no quartel. E também o Paulinho Gogó fala, né? Já refalei outro dia, se tá, se não tá, não tá. Então, mudando aqui, Zico critica alvo do Flamengo e defende Vini Júnior e pede mudanças radicais na seleção brasileira. Ao ser questionado sobre o momento da pentacampeão mundial, a seleção brasileira, Zico detonou a postura do capitão do time, Danilo, alvo do Flamengo para a lateral direita. De acordo com o maior ídolo da história do Flamengo, um capitão não pode discutir com torcedores. Além disso, o Galinho defendeu Vinícius Júnior. Abre aspas para o que disse o Galinho. Essa geração tem que modificar sua postura na seleção brasileira. Tem certas coisas ali, primeiro, que eu acho que o capitão da equipe, Danilo, com toda a dificuldade, não pode ficar discutindo com o torcedor. Não pode. O torcedor tem razão. Deixa ele desabafar e acabou. Você para e analisa. Ofensa acontece. Acontece do jogador, do adversário, que ainda é pior. Fecha aspas, disse Zico em entrevista ao podcast Um Assado para Zico, né? Esse podcast aqui, geralmente, ele dá o nome ao entrevistado. Um assado para Zico, vamos botar um assado para Nunes e assim segue, né? E Zico ainda falou que não é porque Vinícius Júnior e um outro jogador ganharam Champions League que ele tem que carregar toda a responsabilidade nas suas costas, né? Então vamos lá. A situação aconteceu ao longo na estreia da seleção brasileira, quando terminou empatado em 0-0 com a Costa Rica. Danilo foi até a direção das arquibancadas e discutiu com torcedores dizendo: ninguém está brincando aqui. Bom, essa é a situação. Danilo tem que botar a cabecinha no lugar. Ainda bem que ele não veio para o Flamengo, que a torcida do Flamengo é muito exigente, ia pegar no pé dele se acontecesse alguma coisa errada dentro de campo, ele ia discutir com a torcida, e a torcida é o maior patrimônio do Flamengo, né? Então, mudando aqui de assunto, responsável pelo projeto do estádio do Flamengo vira novo dirigente do clube. Depois de um período de saídas no Flamengo, na quinta-feira, dia 18, foi marcado por novidade. O clube rubro-negro
elegeu aí o Marcos Bodin, executivo responsável pelo projeto do novo estádio do Mengão, e ele foi nomeado a vice-presidente de patrimônio do mais querido. Marcos Bodin, que tem experiência em mercado financeiro e imobiliário, foi nomeado pelo presidente Rodolfo Landim para a pasta de patrimônio. O cargo do departamento havia sido deixado por Arthur Rocha nas últimas semanas devido às eleições do Flamengo marcadas para dezembro deste ano, né? Então, que ele faça um bom trabalho aí nesse período de eleitoreiro, né? E vamos ver como é que vai ficar. Agora, mudando aqui de assunto, meus queridos e minhas queridas, a penúltima matéria desse vídeo, né? Sobre Gabigol, não podia deixar de ser. Como eu falei, Fernando Solera disse que o efeito suspensivo do Gabigol foi suspenso. O comunicado oficial não chegou. Não é palavra minha, não são vozes da minha cabeça. Eu deixei no vídeo de ontem à noite, se eu não me engano, foi o último vídeo que eu postei ontem à noite, o áudio dele explicando toda a situação. Porém, Gabigol está liberado para jogar enquanto não chegar essa notificação. Vamos lá, Ministério do Esporte confirma que Gabigol está à disposição do Flamengo para o jogo do Brasileirão. O Ministério do Esporte confirmou que o efeito suspensivo concedido ao jogador pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, continua ativo. Desse modo, o centroavante pode seguir jogando pelo time rubro-negro. De acordo com a informação do O Globo, que foi o portal que trouxe a notícia aí da nova suspensão do Gabigol, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, emitiu um comunicado informando a disponibilidade de Gabigol, desmentindo a notícia de que o centroavante do Flamengo estava suspenso. Ele não está suspenso ainda, porque não chegou nenhum comunicado. Sendo assim, o atleta agora depende da liberação de Tite para voltar a atuar. Liberação do Tite não, né? Depende da boa vontade do Tite em colocá-lo em campo se caso for necessário. Trazer para vocês aqui a nota da ABCD. Abre aspas. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, Organização Nacional Antidopagem, confirma que a decisão liminar do CAS, Corte Arbitral do Esporte, no sentido de levantar o período de suspensão de 2 anos imposto pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, TJD-AD, está vigente. Logo, o referido atleta está apto a competir e treinar. Cumpre também informar que a mencionada decisão liminar do CAS se mantém vigente desde a data em que foi emitida, em 30 de abril de 2024, sem sofrer qualquer interrupção ou revogação. Por fim, cumpre anotar que a BCD não se pronunciará sobre detalhes do procedimento, pois, conforme regulamento, os processos que correm perante aquela corte são sigilosos. Fecha aspas, né? Então, Gabigol está apto, vai ser relacionado, vai para Brasília. Agora, se vai jogar, vai depender do Adenor Bakhtit. Então, para fechar essa matéria, jogador do Milan aparece em vídeo com camisa do Flamengo. O atacante do Milan da Itália, Rafael Leitão, curte as férias no Rio de Janeiro. O jogador português aproveitou para conhecer os pontos turísticos da cidade maravilhosa e principalmente para levar os torcedores do Flamengo à loucura. E levou mesmo, né? O vídeo dele viralizou demais. Ele na casa de um trapper aí, né? No Rio de Janeiro. Botou a camisa do Flamengo, fez pose, postou a foto e assim, teve uma entrevista aí também para o Cazé, né? Para a Cazé TV, que o Cazé perguntou para ele quais são os clubes do Brasil que ele gosta, né? Ele mandou logo o Flamengo e mandou também, se eu não me engano, o São Paulo. O Cazé falou, pô, e aquele que nós combinamos? O cara não sabia de nada, ficou sem entender. Eu acho que ele não sabe nem para que time torce o Cazé, né? Cazé que é um gente boníssima, um abraço para Cazé. Muito sucesso para você, parabéns pelo seu trabalho. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, nossa, como eu amo demais.